Salve pessoal, mano, domingão, agora 8h40 da manhã, tô aqui em Tijucas e hoje eu quero aproveitar, fazer um vídeo pra vocês, porque essa semana passada, acho que foi, teve um inscrito que ele entrou em contato comigo para tirar uma dúvida sobre freio. Ele disse que a moto dele, ele tem ela há pouco tempo, comprou, acho que chegou faz pouquíssimo tempo, ele andou com ela uns 200 km e ele tá vendo que o freio da moto, sentindo, né, que o freio da moto tá aquecendo, o traseiro. E ele disse que o freio ele não tá segurando muito bem. Ele perguntou se isso aconteceu comigo também, se há algum defeito. Então eu expliquei para ele, mas eu já vou aproveitar, já vou fazer um vídeo, que daí para deixar aqui registrado no canal, se futuramente alguma pessoa vier a ter algum questionamento, alguma coisa, vai poder tirar as dúvidas também. Então assim, ó, o fato do freio aquecer é normal, tá? Em moto nova isso ele acontece porque como as pastilhas de freio são novas, o disco de freio é novo, então ele acaba produzindo um certo atrito, né? A pastilha de freio acaba raspando no disco porque ela ainda não se adaptou, né? O ajuste ainda não se ajustou adequadamente, então a tendência é ela ficar raspando e ela vai aquecer, isso é normal. A minha, inclusive, com 700, 800 km ainda estava aquecendo, depois simplesmente parou, porque à medida que tu vai usando o freio, a tendência é voltar ao normal. Em relação ao freio não segurar adequadamente, é porque assim, ó, o fabricante, quando que ele faz o disco do freio, ele acaba banhando esse disco em óleo para evitar o ferrugem, né? E para fazer com que esse disco dure por mais tempo, né? Para evitar que, por exemplo, venha a enferrujar ou alguma coisa assim. Então esse óleo ele dificulta o atrito da pastilha de freio com o disco. Então é por causa disso que tu percebe que o freio ele não segura tão bem. É normal. É por causa dessa fina camada de óleo que o fabricante ele coloca em cima ali do disco de freio e ele dificulta o atrito. É por causa disso que tu sente que o freio não funciona muito bem. Então assim, ó, o freio ABS ele é muito bom por um lado, mas ele é uma merda pelo outro, tanto o ABS como o freio a disco. Ele é muito bom porque ele não deixa a roda travar, então isso dá mais segurança, então não tem perigo de tu capotar, por exemplo, né? Se tu for apertar o freio da frente com muita força, tu não tem perigo de capotar, e tu não perde a tração na roda de trás, né? Então tu pode frear, por exemplo, levemente nas curvas, tu percebe que tu não perde a trajetória, né? Se tu der umas freadas mais forte com o freio traseiro, tu não corre o risco de tu cair. Então esse é o ponto positivo do ABS, né? E inclusive ele freia melhor, né? Vamos supor, se com freio normal tu precisaria de 200, 300 metros para parar a moto, né? Com ABS tu consegue parar ela mais rápido. Só que tem um porém. O freio ABS e o freio a disco ele é uma merda, porque qualquer tipo de óleo, graxa que vier a respingar em cima no disco do freio, ele não vai funcionar tão bem, porque aquele óleo, aquela graxa que entrou em contato ali no disco do freio, ele vai dificultar o atrito, né? Dificulta o atrito do disco com a pastilha de freio. Então tu vai perceber que tu aperta, ele não segura, né? Isso acontece. Então a dica tu perceber que o freio não está funcionando bem, é porque provavelmente caiu um pouquinho de óleo ou de graxa no disco do freio. Então tu lava com detergente, tá? O detergente ou o sabão, porque daí esse material ele corta o efeito do óleo, né? Então tu vai perceber que com o tempo ele vai voltando ao normal. E inclusive isso acontece comigo porque às vezes quando eu vou lubrificar a corrente, eu passo um óleo próprio para a corrente e ele é um líquido, ele é spray, né? E às vezes sem querer eu deixo cair umas gotinhas do nada assim no disco de freio. Eu percebo que o freio fica uma merda. Aí então é só lavar com detergente ou sabão. E outra coisa, quando tu for lavar a moto, tem que cuidar, porque o freio ele vai variar um pouquinho depois que tu lavou a moto.
Inclusive o próprio manual de instruções ele deixa recomendado que tem que cuidar nos primeiros 20 quilômetros, porque aquela água que tu jogou ali, ela umedeceu a pastilha de freio, então tu vai perceber que o freio ele não vai funcionar tão bem como ele estava antes. Então tu vai ter que ter cuidado, porque às vezes se tu for precisar usar ele, ele não vai funcionar tão legal. E isso depois, à medida que tu vai andando, ele vai voltando ao normal, porque aquela poeira que fica na estrada, ela vai grudando no disco, ela vai resolver o problema, né? Aí vai gerar mais atrito, aí tu freia, tu percebe que o freio já se ajusta, é aqueles 10, 15 quilômetros ali que tu precisa prestar atenção depois que tu lavou a moto. Aí tem muita gente que pode dizer o seguinte, tá, mas então quer dizer que andar na chuva o freio não funciona tão bem. Não, não é bem isso, porque a água da chuva, ela pega, quando tu anda com a moto na chuva, ela pega aquela areia, aquela poeira que fica grudada na estrada, ela acaba jogando tudo na roda. E aquilo, por incrível que pareça, aumenta o atrito. Então não vai ter muita diferença tu andar com a moto na chuva, né, em relação ao freio. O problema da chuva é que os pneus não têm aderência com o chão, né? E às vezes pode parecer que o freio está ruim, mas não é o freio, é porque o pneu não está segurando legal. E é a mesma coisa o pessoal que anda com a moto na estrada de chão. Ele percebe que na estrada de chão o freio ele segura mais, porque aquela poeira que vai juntando ali no disco, ela aumenta o atrito, né? Então tu vai perceber que parece que o freio fica mais esperto assim, né? Então, por incrível que pareça, a sujeira às vezes ela acaba deixando as coisas um pouquinho melhor. Mas assim, tem que cuidar com a limpeza, principalmente o pessoal que anda muito em estrada de chão ou que tem o costume de andar na lama. Tem que cuidar com a limpeza do disco, tá? Disco de freio e das pastilhas, porque aquele excesso de areia que vai grudando aí, aquele excesso de lama, diminui a vida útil, tá? Pode ir riscando o disco e faz com que ele perca a durabilidade, né? Então tem que ficar esperto com a limpeza também. Mas de forma geral, a questão do moto nova aquecer um pouco o disco é normal, é uma fase de adaptação. Na dúvida, só dá uma olhada na roda, ver se o alinhamento está certo, né? Se tu caiu com a moto, tu vai ter que levar na oficina, que é porque entortou o disco, mas se não, é normal. E em relação ao freio não pegar, ficar um pouco ruim, é por causa do óleo, né? Aí tu lava com detergente, volta ao normal. Fechou? Então, mano, vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu, fui!